Bom dia, Adri. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Então, pessoal, já acho que vamos começar então. Quero apresentar para vocês a Adri da Conta Garota, maravilhosa. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna. Eu trabalho na Herbig com a Marina, entrei ano passado. Estou aqui dando uma força pro pessoal. E hoje a gente vai falar com a Adri, maravilhosa, contadora, sobre um assuntinho chato pra caramba, mas que a gente não pode fugir, que é o imposto de renda, Infelizmente. tanto para pessoa física como para o MEI. Adri, então não sei se quer se apresentar, falar pro pessoal do teu trabalho, do Conta Garota. Bom, então, muito prazer. Meu nome é Adriele. Eu sou contadora, então, trabalho com contabilidade aí há 10 anos já. Sou formada há 7 anos em contabilidade, tá fazendo as contas aqui, deu uma assustada já. É, então, eu comecei a conta já faz um ano, né? Eu sou a fundadora número 1, mas hoje nós somos em 7 co-founders, na verdade. A gente hoje não tem muita divisão na hierarquia vertical dentro da conta, então nós somos todos horizontais, então somos todos co-founders dentro da Conta Garota. Então, a conta ela surgiu, né, com o propósito de criar aí sororidade dentro do ambiente empresarial, né, trazendo um pouco mais de empoderamento feminino através de conhecimento em contabilidade, em gestão de negócio para mulheres, tendo em vista que a gente aí tem sim um delay, né, histórico aí. Eu acho que na verdade no empreendedorismo em geral todo mundo tem esse delay, né, independente se é homem ou mulher. A gente não é ensinado, né, a empreender no Brasil, mas em especial mulheres a gente aí tem esse atraso um pouco maior. Então a conta ela vem com esse propósito aí de correr e de ajudar aí a equilibrar um pouco mais esse cenário no empreendedorismo no Brasil, né? Então a gente está aí há um ano, a gente fez um ano aí no comecinho desse ano, né? Acabamos de completar um ano no dia 10 desse mês. E, Parabéns! yes! E, né, eu sou cantora também nas horas vagas. E, então é isso, uma curiosidade. Então, isso sobre mim. Ah, real, a Adri inclusive já lançou música no Spotify. É Depois, Adri, se quiser fazer verdade. propaganda, maravilhosa. Adriele Freitas é o mesmo nome meu normal mesmo. Depois procurei no Spotify, em Deezer, todas as plataformas. Só procurar meu nome lá, tem uma musiquinha lá, depois procure. Mas então, para a gente começar, vamos responder aquela perguntinha que todo mundo tem. Por que que todo mundo tem medo do leão? Então vamos lá, né? Inclusive, isso foi uma conversa que a gente teve recente. A gente está montando um material para a gente divulgar sobre, né, o imposto de renda e tal, porque começou, né? Agora começa todos os canais virem procurar, muita gente vem procurar a gente para imposto de renda. E eu nunca tinha parado para me perguntar por que o leão é símbolo da Receita Federal. A gente foi fazer uma pesquisa, o Rafa que trabalha com a gente, o Rafael Casagrande, foi procurar para a gente por que o leão é o símbolo da Receita Federal. E a gente achou que a primeira vez que o leão foi usado como símbolo foi lá em 1979, né? Foi uma agência de publicidade, enfim, que achou esse símbolo e tal. E ele foi escolhido por alguns motivos. Vou até ler aqui, que é mó bonitinha a explicação. Eles acharam que, as características são porque ele é o rei dos animais, mas não ataca sem avisar. Como se a Receita fosse super sucinta, né? Mas enfim, teoricamente, mas de fato é real. A Receita ela sempre manda notificações antes de fazer qualquer tipo de autuação, né? Ela nunca multa sem alguma notificação. Ela é justa, é leal, é mansa, mas não é boba. Eu Ah, achei incrível a descrição que eles colocaram. Então é por isso que o leão é símbolo da Receita Federal, né, do imposto de renda até hoje. Então esse foi o motivo pelo qual, né, o leão é usado como símbolo do imposto de renda. Eu acho que o medo que a gente sente, né, da Receita, das declarações, é principalmente por falta de informação, né? A gente não tem informação sobre nada, em momento algum da vida. Então a gente cresce sem saber se a gente tem que entregar, como entregar. Depois que passa o prazo, a gente sempre ficou com aquele medo. Será que eu tinha que ter entregado? Se eu entreguei, será que eu fiz certo? Será que o contador que eu contratei fez certo? Né? Será que, sim. sabe? Então é sempre esse medo. Então eu acho que por falta de informação, por desconhecimento, sabe? Então eu acho que sempre
é por isso que a gente acaba tendo esse receio maior, sabe? De ficar... E também porque a gente sempre conhece alguém que acabou caindo na malha fina, que acabou tendo que pagar Sim. alguma multa por causa de algum problema que teve com a receita, sabe? Porque deixou de entregar ou porque entregou alguma coisa com divergência, enfim. Porque a gente não conhece tudo que a receita, de fato, exige que tenha dentro daquele programa. Mas, no meu ponto de vista, tudo que envolve esse medo que a gente sente é falta de informação. Isso também vem naquele contexto histórico, né? De que a gente não tem educação financeira desde sempre. Então, assim, a gente Exato. vai Tá aprendendo sempre... aos trancos e barrancos, aprende conforme a necessidade. Geralmente a gente aprende quando acontece alguma coisa errada, aí que a gente vai buscar informação para corrigir. Então, acho que tudo Exatamente. isso contribui para virar esse monstro que a gente transforma o leão, Exatamente. né? Tem um vídeo muito Entendi. engraçado da... Putz, como que é? Ela é uma blogueira também famosinha, é da Jojo, como é que é o nome dela? Que ela é bem engraçada, que ela é uma Ah, feminista. Juju Prazer? Putz, não vou lembrar o nome. Eu acho que é Juju, ela. acho. E daí é, tipo, muito engraçado que ela fala assim, como que você descobre que você virou adulto de verdade, assim, né? É quando você faz essa pergunta, assim, pra você mesmo. Cara, será que eu preciso entregar o imposto de renda? Saca? Real. Tipo, essa pergunta, assim, da vida adulta, saca? E daí você começa, caralho, será que eu preciso? E daí você fala, tá, beleza. Daí você vai lá e abre a internet, né? Preciso Sim. entregar o imposto de renda. E daí, tipo, aquela calhamaço de informação, assim, sabe? Tipo, daí tem um monte de informação boa e informação vomitada, assim, que você tem que ficar Sim. filtrando, sabe? Porque senão você se perde e acaba te gerando mais ansiedade, mais dúvida ainda se você precisa ou não, sabe? Você entende Enfim, mas menos eu acho que ainda. é isso, sabe? Esse foi o vídeo mais engraçado que eu já vi até hoje, assim, que de fato demonstra o quão alienado a gente é com relação a esse tema, assim, que é, cara, sei Sim. lá, 25, 26, 27 anos de idade, você bate na porta e fala, meu, Você será que nunca eu falou disso até preciso? então, aí de Será que eu repente do preciso nada. entregar? Alguém fala na mesa, assim, sabe, sei lá, do almoço de domingo da família, nossa, tem que entregar a declaração de imposto de renda, o prazo é amanhã. Daí, tipo, vem aquela grande pergunta da tua cabeça, nossa, será que eu preciso entregar o imposto de renda também, saca? Será que eu tô nessa É, leva aí? Meu Deus. E aí na hora de fazer a declaração, né, aquele monte de dúvida que serve, mas o que acontece se você esquecer de declarar alguma coisa, se você declarar algum valor errado, o que acontece? assim, tudo depende do que exatamente você esquecer, né? De qual erro foi cometido, assim, né? Dentro da declaração. Se for algum dado que existe algum cruzamento automático com alguma outra declaração que também é entregue por outra empresa, né? Ou por outra pessoa física, enfim, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você errou o número que você declarou do teu salário, né? Então você é contratado por uma empresa, né? Então você vai informar lá o teu salário CLT, né, da carteira do ano todo, e a tua empresa informa outro valor. Você ou a sua empresa errou. Então, esse valor, como são duas declarações que a Receita recebe, e, cara, a Receita Federal é o computador mais inteligente, eu acho que do mundo, tá? De verdade mesmo. Não tô brincando nisso, e eu acho que, eu não me lembro quem que falou, estava conversando comigo esses tempos atrás, se era um pessoal da área de tecnologia que eu estava conversando, de fato, a inteligência artificial que os sistemas da Receita utiliza é uma das inteligências mais fodas do mundo, e eles fazem cruzamentos muito, muito apurados, assim, de informação. É que, de fato, eles querem pegar algumas coisas, né, e por isso eles não vão ficar lá pegando centavinhos das nossas contas bancárias, porque para eles não é interessante, não é esse tipo de coisa que eles estão a fim de pegar, né? Eles usam essa inteligência para, de fato, buscar fraudes, né? E coisas maiores. Mas, enfim, eles têm esse tipo de tecnologia e de inteligência para fazer esse tipo de cruzamento. Então, sim, essas declarações são cruzadas automaticamente. Então, se tiver divergência, vai cair na malha fina automaticamente. O que é cair na malha fina? Ele vai ter você vai receber uma notificação dizendo que tem uma divergência e que você tem que prestar esclarecimentos. E não é um federal que vai bater na sua porta. Ai, não é isso que vai Às acontecer. 6 da manhã. O que vai acontecer é você vai ter que entrar dentro de um portal, enfim, da Receita Federal e vai ter que apresentar, né? Ou vai ter que retificar a sua declaração dentro de um determinado prazo
com o valor certo, caso você tenha errado, ou a tua empresa vai ter que retificar esse valor, caso ela tenha entregue a declaração, né, dela errada. Então, é isso que tem que acontecer. Caso você tenha entregue errado e tenha um imposto a mais para pagar, aí você vai ter que pagar o teu imposto a mais com a multa e os juros, né? Afinal de contas, o prazo talvez já tenha passado, né? Ou então, se você tiver informado um valor a mais, tiver imposto para restituir a mais, você vai restituir esse imposto a mais, né? Então, tudo depende muito da informação que você errou, né? Às vezes é uma informação que não vai ter cruzamento automático, talvez você nem perceba que você errou, né? E você tem 5 anos para arrumar essa informação. Se você quiser arrumar ela, você pode arrumar ela nos próximos 5 anos. É interessante sempre que fique o mais correto possível, porque a declaração de imposto de renda é o teu comprovante de renda. Nela é mais do que uma declaração para a Receita Federal, uma obrigação só que você tem que cumprir, né? A tua declaração de imposto de renda, ela é o teu comprovante como pessoa física, né, de toda a tua movimentação, né, de evolução, né, de patrimônio, né, como pessoa física. Então é importante que ela esteja de fato refletindo a realidade. Então, se você estiver errado em alguma coisa, corrija. Né? Você não vai pagar nada por isso, nenhuma multa e nada, a não ser de fato que seja alguma dessas fontes tributáveis, né? Alguma coisa que mexa com esses valores tributários, salário, investimento, alguma coisa do gênero. Daí você vai ter que retificar e pagar alguma coisa a mais, ou vai acabar restituindo um valor a maior aí mais tarde. Entendi. Isso acontece também, por exemplo, quando você vai lançar ali restituição com despesa médica, de educação, se o médico ou a instituição de ensino declarar um valor diferente do teu, também cai na malha fina. Cai sim. Isso sempre vai depender também do tipo de declaração que você fizer, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois, só para não misturar muitos assuntos, mas se você, por exemplo, a despesa médica, ela vai ser considerada caso você declare pelo método completo. Então, a declaração de imposto de renda, ela tem 2 tipos de declaração. Se você fizer a declaração simplificada, ela não vai levar em consideração nada disso. Então, mesmo que depois você lance lá várias despesas médicas, isso não vai se levar em consideração. E esse é um ponto bem importante. O tipo da declaração, entre simplificada e completa, ela não consegue ser alterada depois que passou o prazo da entrega. Então, o prazo normal da entrega é até abril, né? Então, a gente tem que ir até o final de abril para entregar, normalmente. Né? Então, se depois desse prazo você quiser mudar o tipo da declaração, você não pode mais. Não consegue fazer essa alteração. Achei lá que eu tinha um recibo médico e agora vai compensar eu fazer a completa. Não tem como mais fazer, tá? Então, isso só consegue fazer até o prazo da entrega mesmo da declaração, tá? Então, esses recibinhos, eles só vão ser levados em consideração, você só consegue incluir, de fato, fazer alguma mudança no valor do imposto e tal, se ela for no mesmo método que você já tinha escolhido antes, né? Então, mas é sim, super pode importante cair escolher o certo. Sim, mas pode cair muito na malha fina, principalmente se o profissional que você tiver prestado o serviço for um profissional autônomo, né? Que daí ele vai recibinho e ele pode cair na malha fina se ele não estiver entregando o carnê-leão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente lá, principalmente nas dicas importantes, que é um dos erros comuns. E para esse ano, eu sei que esse ano, por causa de pandemia e tudo mais, as coisas não estão muito certas, mas assim, você tem ideia mais ou menos de quais datas que a gente tem que se atentar para esse ano, para as declarações? O imposto de renda, ele é bem padrão, assim, né? Então, via de regra, ele começa no início de março, no primeiro dia de março, e vai até o último dia de abril, o prazo de entrega, né? Então, eles costumam liberar o programa aí um pouco antes, no começo de fevereiro, já no início de fevereiro, já é para soltarem o programa, para a gente fazer os downloads e começar a fazer preenchimento e tudo mais, mas a entrega efetiva a gente começa a fazer só, via de regra, primeiro de março. E até o final de abril. Eu não acho que eles vão fazer prorrogação de prazo, a não ser que de fato venha uma onda nova, né? Eu acho de pandemia e tal, alguma coisa de lockdown, alguma coisa que impacte muito o setor econômico de novo, igual foi ano passado. Aí eu acredito que sim, eles possam fazer prorrogação de prazo de novo. Se não, eu acredito que vão manter de novo a data de 30 de abril. Ano passado, para quem não lembra, a gente foi até junho. 30 de junho foi o prazo, tá? Mas via de regra é 30 de abril o prazo, tá? Então, não contem com 30 de junho, tá? Organizem documentação contando com 30 de abril, até porque, para quem entregou antes o prazo e considerou o prazo, a gente recebeu muito antes, né, a restituição. Com certeza, que entra naquela fila de restituição, né? Sim. E isso falando da declaração de imposto de renda, de né? pessoa física, né? De pessoa física. Para o MEI,
Ano passado também teve prorrogação para 30 de junho as declarações do MEI, mas o prazo dela normal é maio, final de maio. Entendi. Então, Mas para ela já pessoa está física... disponível. Ela já pode ser Entendi. entregue. Ah, legal, já está disponível então do MEI. Então, para Já. pessoa física é final de abril? O prazo final é até 30 de abril e ela começa no início de março. Ela não tá, a gente não consegue entregar ela ainda. Uhum. Né? Beleza. Pra E para o quem é pessoa MEI? física. Já está E para o MEI disponível, já já está consegue disponível. entregar, mas e daí vai até o final, até o último dia de maio. Ah, beleza. Agora tem uma pergunta que a Carol fez ali no começo. Você consegue dizer para a gente resumidamente quais são os passos para a declaração da pessoa física? Basicamente, vamos lá. Então, existem algumas formas hoje em dia de você entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Você tem 3 jeitos de entregar. Ou você faz o download desse sisteminha da Receita. Você vai entrar lá no site da Receita e fazer um download de um programa. Esse é o jeito mais comum, o jeito mais habitual de fazer, é o jeito que as pessoas mais conhecem, porque é o mais antigo. Aí tem um segundo jeito, que é fazer a entrega pelo site do ECAC, que é um site da Receita Federal. Você vai digitar lá ECAC na internet, ele vai te direcionar para um portal. Você vai ter que criar um acesso lá para fazer essa entrega. Ou acessar com um certificado digital de pessoa física, se você tiver, esse certificado não é obrigatório, tá? Ter. Mas se você tiver uma empresa, provavelmente você tem esse certificado. Não, uma empresa maior. Um MEI geralmente não, mas se você tiver uma empresa maior, provavelmente você fez isso para abrir um CNPJ. Então você vai ter que ter ele. Se você tem ele, então é mais fácil para fazer esse acesso. Então você consegue fazer por lá. Ou então você pode baixar o app, né, do imposto de renda. Também é fácil de fazer. O pessoal tem gostado bastante de fazer a entrega por lá. Tá? Então são essas 3 opções de entrega. O segundo passo é organizar a documentação, né? Então, o que precisa? Você vai precisar de documento pessoal, os documentos dos dependentes, vai precisar de todos os recibos médicos, dos seus informes de rendimento, do emprego, dos informes de rendimento dos bancos, extratos de aplicação bancária, se fizer investimento, precisa, né, dos extratos das corretoras, precisa de recibo de pagamento de aluguel. Se você recebe aluguel, você vai ter que declarar isso. Recibo de doação, documentação de bens, se você tem, né, escritura de imóvel, se tiver com financiamento de carro, tem que estar com toda essa documentação. Enfim, toda Nota a documentação. Fiscal de educação, de curso. Exatamente, nota fiscal de educação, toda a documentação que você tiver juntado durante todo o ano passado, lembrando que toda a documentação é referente ao ano de 2020, né? E então toda essa documentação, levando em consideração toda a tua movimentação patrimonial, né? Mesmo que ela se manteve estável, digamos, comprei um imóvel, o imóvel não teve nenhuma alteração, né? Meu imóvel foi comprado em, sei lá, 1900 e bolinha, mas eu continuo tendo ele. Então ele vai manter a mesma situação, porém eu ainda continuo tendo que declarar esse imóvel, né? Ah, legal. A Maíra da BBT perguntou aqui se precisa baixar um app novo no celular todo ano, se você pode usar o mesmo. Boa pergunta. Provavelmente tem atualizações, tá? Todo ano o aplicativo que a gente baixa da Receita Federal tem atualização, então sim, você vai ter que atualizar o aplicativo do celular com certeza. Eu acredito que você não tem que desinstalar e baixar um novo, né? Eu não fiz nenhuma entrega pelo aplicativo do celular, tá? Para ser bem sincera, Mai. Então, eu não sei te dizer se você vai ter que desinstalar, mas a atualização, com toda certeza do mundo. Ah, beleza. E depois disso tudo, o que você não pode esquecer de jeito nenhum de colocar na tua declaração? Olha, várias coisas, na verdade. Tudo. Mas assim, tudo isso que eu falei. Mas assim, os dados mais sensíveis, lógico, que são aqueles relacionados ao imposto de renda, né? Então, quando você for decidir por esse método completo que eu expliquei, então vamos explicar um pouquinho melhor só qual é a grande diferença para que fique mais claro. Então, esses 2 métodos de entrega, eles vão ter relação com as deduções que você pode fazer, né, na hora que for feito esse cálculo de imposto para decidir se você vai pagar imposto no final ou vai ter imposto a restituir, né, ou não vai ter nada.
Então, o cálculo do imposto de renda ele é feito da seguinte forma. Então, você teve todas as suas rendas tributáveis, né, que são consideradas de acordo com o regulamento do imposto de renda. Dentro desse mesmo regulamento, existem algumas despesas que são dedutíveis dessa base, né? E depois existe uma tabela, né, que é progressiva, onde existem as alíquotas que são aplicadas sobre essa base final. Então, ganhei tanto, posso deduzir tanto, né, existe uma tabela onde eu vou me enquadrar ali, pego essa alíquota, calculo o meu imposto e pago. O que acontece é que algumas pessoas, né, quem é assalariado, paga esse imposto mensalmente, ou quem é autônomo deveria recolher mensalmente, geralmente no Carnê-Leão, né, esse imposto. Então, mensalmente, você vai recolhendo esse imposto e às vezes lá no final do ano, quando a gente vai fazer essa declaração de ajuste anual, quando você faz todo o montante dessas despesas, você cai numa faixa que é mais baixa do que mensalmente fazendo a continha, porque, poxa, eu não desconto, eu não posso deduzir a minha despesa médica mensal no meu salário, mas anualmente eu posso. E daí, quando eu faço anual, desconto tudo lá, ao invés de eu pagar numa alíquota de 22,5%, por exemplo, eu pago 15%. Então, eu paguei a mais o ano inteiro. Então, eu posso restituir imposto. Por isso que as pessoas restituem imposto, entende? No final do ano. É essa a lógica do cálculo, né? E, às vezes, as pessoas pagam a mais porque, mensalmente, elas não precisam declarar algumas coisas que, às vezes, anualmente elas precisam. Então, mensalmente, eu vou lá pagando o meu imposto sobre o meu salário, mas eu tenho um aluguelzinho lá que eu recebo de R$ 500. R$ 500, eu não preciso fazer Carnê-Leão. Mas, juntando com o meu salário anual, eu passo da minha faixa de 15% que eu pago do meu salário e passo para 22,5%. Putz, daí lá no final do ano eu vou ter que pagar a diferença. Entendeu? Legal. É esse o grande problema do imposto de renda. É por isso que vira essa grande salada, entende? Então, são esses os grandes pontos, assim. Então, o maior cuidado quando você faz a declaração são sempre com essas coisas. O que é tributável, o que é dedutível e qual é o método que eu vou escolher na hora de fazer a declaração. No completo, ele vai considerar toda essa legislação para ver o que é dedutível, o que não é. Despesa médica, despesa com educação, seus dependentes, né? Tudo que é dedutível, ele vai considerar o pé da letra lá e vai fazer a dedução. Quando você escolhe o método simplificado, que é o mais comum, né, para quem não tem tanta despesa médica, não tem tanto dependente, enfim, não tem tanta movimentação, ou não é acostumado a guardar essa documentação, né? Enfim, a Receita deduz 20% fixo. Então, ele vai pegar o que você ganhou durante o ano, vai deduzir 20% fixo, limitado lá, ele tem um limite de quase 17 mil. Então, se 20% de tudo que você ganhou der mais que 17, ele vai sempre parar em 17, né? E daí ele vai fazer a conta de novo desse imposto, né? E ver se você vai ter a restituir. Geralmente dá a restituir. Né? Ele vê tudo que você já pagou de imposto lá ao longo do ano. Isso. Se você pagou a mais, devolve, a menos ele te cobra. Exatamente. Legal. Essa é a lógica do cálculo do imposto de renda. Entendi. Tá? Então, sempre tomar muito cuidado e ter muito mais atenção com os valores que são tributados, que é onde a Receita vai atrás, né? Porque ela não vai deixar passar, porque ela não é boba. Não é boba. É manso, mas não é bobo, né? Enfim. Mas é lógico que todos os detalhes são muito importantes, porque mais para frente eles podem virar imposto. Por exemplo, tem um apartamento, né? Todo ano eu comprei ele por 80 mil. E todo ano eu declaro ele os mesmos 80 mil. Mas eu tô reformando ele lá e, putz, peguei as notinhas, mas eu não tô atualizando lá o valor. Pela legislação, se você faz reforma e pega as notas, você pode ir atualizando ele lá. Tem várias regrinhas, né, que você tem que... Mas você pode ir atualizando. Por que é importante atualizar? Porque senão, quando você vender esse apartamento, dependendo do valor que você vender ele, dependendo de algumas outras coisas, você pode ser tributado em 15% em cima de tudo que você ganhar. Sabe? Então tem que ficar esperto em outras coisas. Não é só porque você não vai tributar ele todo ano que você não tem que tomar cuidado com as outras coisas que estão na tua declaração também. Mesma coisa com veículo, é muito difícil ter ganho de capital com carro, né? Mas tudo tem que ser levado em consideração, sabe? Então é sempre bom. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração sempre conversar com alguém,
Existe muita informação na internet, aquilo que eu falei. Existe um material na Receita, no próprio site da Receita Federal, chama Perguntão IRPF. Peguem o do ano passado, ainda não saiu desse ano, mas do ano passado, IRPF 2020. Cara, tem muita coisa lá, muita coisa que a gente não usa, né? Que são de segmentos específicos, mas tem muita coisa que a gente usa. Eu, particularmente, me baseei tudo por lá, porque eu, na minha faculdade, também não fui ensinada a declarar imposto de renda de ninguém. Tudo que a gente aprende para fazer a declaração de imposto de renda dos clientes hoje, enfim, tudo a gente teve que aprender também, meio que na prática, assim, vendo os casos, procurando na legislação, pesquisando e tudo mais. E esse material, ele é muito, muito, muito rico, assim, muito mesmo. E lá tem as perguntas e todas as situações, muita coisa tem lá, assim. Então, deem uma lida, assim, tem a documentação, várias situações bem práticas, assim, sabe? Para ajudar a direcionar e entender se alguns casos vocês não se aplicam, sabe? Isso, não que vocês vão fazer a declaração sozinho, que vocês vão virar experts, mas pelo menos sinalizar, levantar a bandeira do, putz, eu acho que isso aqui talvez eu precise entregar. Deixa eu conversar com alguém que entenda um pouquinho mais, sabe? Deixa eu trocar uma ideia. É só para levantar a bandeira amarela para vocês não ficarem extremamente... Entendi. E é legal que esse material, como é da própria Receita Federal, é um material super confiável, então não tem o que ter medo. É base legal feita, entendeu? É base legal pronta. Eu não fico indicando, assim, o site do Sebrae geralmente é muito bom também, tem muita coisa e tal. Mas eu procuro indicar esse porque ele tá super compilado, tá tudo num grande PDF gigantesco lá. Ele é bem fácil, as perguntas tá tipo num sumário e eles são linkados. Então você clica no númerozinho da pergunta, ele já vai direto para a página, sabe? Então ele é muito bom, assim, eu gosto muito dele. E a gente vai soltar esse ano, a gente fez um Google Site, já tem 2 anos que eu alimento ele, há 2 anos faz desde... Eu comecei a fazer para os funcionários de uma empresa que eu trabalhava antes de montar a Garota. Ano passado eu adicionei mais um pouquinho de coisa, mas esse ano, daí toda a conta vai se mobilizar para botar mais coisa lá. E daí a gente divulga para todo mundo, daí vai ter passo a passo de tela e tal, para quem quiser fazer sozinho. Ai, que maravilhoso! Maravilhoso. A Maíra aqui falou, ó, esse app da Receita é muito prático, recomendo para quem não manja muito. Achei muito mais fácil que o programa, principalmente porque hoje em dia é muito mais fácil no celular do que no computador. Com toda certeza. Aí, e dá pessoal, pra você fazer no mesmo, meio aos poucos. Você não precisa começar e terminar ele no mesmo dia, saca? Você pode ir preenchendo ele aos poucos. Assim, tô de bobeira aqui, deixa eu preencher meus dados, sabe? Você não precisa começar e terminar a declaração na mesma hora, sabe? Ai, maravilhoso isso, né? Adri, e a gente falou bastante aqui de declaração de imposto de pessoa física. A gente sabe que tem várias empreendedoras, vários empreendedores que estão aqui com a gente também, que são MEI. E como é que são os passos daí para a declaração do MEI? Cara, a do MEI é a declaração, acho que mais isso que eu digo da minha vida para ser feita. Então, assim, eu super recomendo que vocês, pelo menos, tentem fazer. Se vocês ficarem com muito medo de apertar os botões, tudo bem, vocês voltam os steps e chamem a gente. Mas tentem lá, pelo menos, entrar e fazer sozinhos, porque é muito, muito fácil mesmo de fazer. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar organizar é o financeiro para saber quanto vocês faturaram durante o ano, né? Então, se vocês emitiram as notas fiscais, que não é obrigatório, como todo mundo sabe, né? O MEI não é obrigado a emitir nota em todas as situações, só em algumas particulares. Mas se vocês emitiram nota, é mais fácil só entrar no site da prefeitura lá e tirar o relatório. Se não emitiram as notas, vai ter que ter um relatório, ou buscar extrato bancário, enfim, fazer os corre lá para saber quanto é que faturou, que esse é o dado que vai dentro dessa declaração. Depois acessou o portal do microempreendedor lá, né? O oficial, tem uns sites meio confusos ali. Acho que o maior desafio é achar o site certo. O site oficial. Mas o site do microempreendedor, na área aqui, né, de Já Sou MEI. Depois, clicando nesse botãozinho, vai ter a parte de declaração anual. Você vai digitar seu CNPJ. Inclusive, é muito louco, porque qualquer um pode entregar a sua declaração do MEI. É meio estranho isso, na verdade. Porque não tem muita coisa de segurança, porque você só digita o seu CNPJ, coloca o ano e vai aparecer os campos para você digitar seu faturamento. Você vai separar ele por comércio / indústria, num campo, e serviço em outro campo. E vai informar se você teve funcionários ou não, né? Porque você, como MEI, você tem direito a ter um funcionário registrado.
Então, você marca se você teve esse funcionário registrado durante esse ano ou não. E, ok. Acabou. É isso. Ah, é super simples. Ele vai dar uma tela para frente só, confirmando se você tá... Ele vai dar um extratinho sobre as parcelas do MEI, né, se elas foram pagas ou não e tudo mais. Você dá um prosseguir, ele vai te gerar um recibo de entrega. Né? O que pode dar de diferente disso tudo só? Se você informar um faturamento que ultrapasse os 81 mil permitido. Né? Se durante esse ano, porque pode acontecer de você ter passado, mas não ter passado os 20%, que é o limite para você desenquadrar. Continuar sendo MEI. Você poderia continuar ter sido MEI até dezembro e desenquadrar agora só em janeiro desse ano, né? Você poderia ter sido MEI de fato até dezembro mesmo, ultrapassando 81 mil. E aí a única coisa que vai mudar desse processo todo é que ele vai acontecer da mesma forma, mas ele vai gerar uma guia, né? Que é uma guia sobre essa diferença dos 81 para esse valor que você ultrapassou, que é um imposto calculado como Simples Nacional. Entendi. Então, tem um limite aí de 20% que você pode passar? Isso, funciona assim. A regra do MEI é, você ultrapassou 81 mil, você não pode mais ser MEI. Mas a regra é a seguinte, se você ultrapassar até 20% desses 81, que dá 97.200, você pode continuar como MEI até o final daquele ano e desenquadrar no janeiro do ano seguinte. Então, você continua como MEI. Se você ultrapassar mais do que 20%, obrigatoriamente você desenquadra retroativamente. Horrível isso. Você tem que desenquadrar, você desenquadra retroativo desde janeiro do ano corrente. Então, tipo, se você ultrapassou agora, digamos, dia 26 de janeiro, acabou de abrir um mês, desenquadrou agora, você vai desenquadrar já. Se você, por exemplo, em dezembro do ano passado, tivesse ultrapassado mais do que 97.200, você ia desenquadrar em janeiro de 2020. Aí ia ter que pagar imposto desde janeiro, a diferença até dezembro. Você ia ter que fazer toda a tua contabilidade, como se você fosse Simples Nacional, desde janeiro de 2020. Então, o conselho da minha vida para quem é MEI, nunca ultrapasse 20% do seu 81 mil. Nunca ultrapasse 97.200. Nunca. Nunca. É o maior transtorno que vocês vão encontrar para sua vida, assim, ó, como empresários, é ultrapassar esses 97.200. Desenquadre antes, façam bonitinho. Quando você perceber que já está faturando mais do que deveria, já vai procurar o contador para desenquadrar, já regulariza. Exatamente, porque senão vai dar muita dor de cabeça e muito custo. Porque qualquer contabilidade, para fazer uma contabilidade retroativa, né, que a gente chama, que é entrar, fazer essa contabilidade para trás, vai cobrar mais caro do que se ela fosse fazer tempestivo. Primeiro, você não emitiu nota de nada, porque você não era obrigado. E você não vai conseguir emitir nota disso, né? Porque as prefeituras, elas não liberam para você emitir. Então, fazer contabilidade sem documento, tipo, pior pra gente fazer contabilidade assim. A gente vai cobrar mais caro, sabe? Então, não passem por isso. Não passem por isso. Não vale a pena. E aí, para quem tem MEI, como é que a declaração do MEI e da pessoa física se relacionam? Elas estão relacionadas uma com a outra? Faz cruzamento de dados? Como é que é? Elas têm uma certa relação, mas os dados eles são um pouco diferentes. Na declaração do MEI, você vai informar o teu faturamento bruto, né? Então, tipo, cara, eu ganhei 81 mil, vou informar 81 mil lá. Sem nenhum tipo de dedução, sem nada. Então, é a tua receita bruta que você informa na declaração do MEI. Já na declaração do imposto de renda da pessoa física, você vai ter alguns dados que você informa, né? Lá dentro, com relação aos seus rendimentos como MEI. E aqui vem a grande polêmica do MEI no imposto de renda da pessoa física. Aqui é a coisa que ninguém sabe do MEI da pessoa física, que as pessoas ficam chocadas quando eu conto. A pessoa física também tributa rendimentos de MEI, tá? O que acontece? Quando você abre um MEI, a sua pessoa física e a sua jurídica, elas meio que se misturam. Elas não são pessoas 100% separadas, tá? Então, o que acontece? De acordo com a legislação, como você não é obrigado a ter um contador, né? A tua contabilidade é mais simplificada e tudo mais, o que a legislação permite? Que você seja isento do imposto de renda apenas sobre parte dos seus rendimentos como MEI.
Então, existe uma tabela, que é a tabela que as empresas de lucro presumido usam, nem são as de simples, são as de lucro presumido. Eles pegaram a mesma tabela e usaram essa para dizer quantos por cento, né, que vai ser isento para cada atividade. Então, vamos usar um exemplo. As empresas de comércio, elas têm só 8% do seu lucro isento do imposto de renda, tá? Então, o que isso significa? Que as empresas de MEI, de comércio, que tiverem lá, digamos que elas faturaram, né, R$ 80.000 durante todo o ano, 8% dos 80 mil, que seria o teu lucro isento, Faturamento. dá 6.400. 6.400 seria o que você informaria na tua declaração de imposto de renda da pessoa física como rendimento isento do imposto de renda, né? Aí o que você faria? Você pegaria... Daí, beleza, digamos que todo o restante, né, desse lucro da empresa, você tirou para você como sócio. Então, você ganhou 80 e teve 20 mil de despesa, aí 6.400 era isento. Então, 53.600 foi lucro seu que você pode tirar da empresa, mas ele é tributável. Então, se você tirar esse dinheiro da empresa, você vai ter que jogar isso como se fosse um salário de uma empresa lá qualquer, se você fosse registrado em Estou CNPJ. recebendo ali desse CNPJ, todo esse valor vai ter que ser tributado. Isso vai ser tributável. E isso aqui já te obriga a declarar o imposto de renda. Mesmo que você não tenha nenhuma outra fonte de renda. Saca? Só o fato de você ter o MEI ali. Exatamente, tá? Então, pro comércio é um pouco mais... É maior essa base, porque eles, de fato, têm uma margem, né, que eles dão, que é essa margem isenta, de 8%, é bem baixinha. Para o serviço é um pouco melhor, porque é 32% isento. Então, essa conta fica um pouco melhor, né? Então, 32% é isento, 64% tributável. E existem algumas despesas que são dedutíveis. Então, o que é importante para o MEI? Ter um livro caixa. Se você não tem um contador, você precisa ter uma organização financeira boa, porque senão você vai ter, como você não vai ter comprovante de nada, você vai ter que pegar o seu faturamento e aplicar 32% e só, porque você não vai ter comprovante de nada, né? Você não vai ter o que deduzir. Então, o que você pode deduzir? Tudo que é utilizado para a prestação do serviço, né, ou para a venda dos produtos, desde que tenha comprovante. Então, você vai precisar de nota, porque se você cair numa fiscalização, né, por acaso caiu lá na caixinha lá do leão, lá, pá, tiraram o teu nome, sorteado. Sorteado, Felizardo. Vai ser fiscalizado, eles vão pedir nota, vão pedir comprovante. E você vai ter que ter, né? Senão eles vão ter que... Senão vai cair naquilo lá. O que vai acontecer com você? Não vai bater um fiscal lá, no porta, vai te prender. O que vai acontecer? Eles vão pedir para você arrumar e você vai ter que pagar o imposto todo com atraso. Né? Então, é mais multa, mais juros. É isso que acontece, tá? Então, tem organizado toda a documentação. Então, comprou alguma coisa para prestar o serviço? Peça a nota. Peça a nota, se possível, no CNPJ, sabe? Deixa a documentação guardada. Faça uma pastinha, sabe? Por mês. Organize. Salve num Excel. Se não for boa com Excel, não consigo me organizar no Excel, não tenho rotina, pegue num papel. Sabe, compre. Existem livros na papelaria que chama, se você vê na capa, tá escrito livro caixa, é para isso que serve. Na época antiga era assim que a gente fazia. Os livros caixas das empresas eram feitos de fato nos livros. E tem gente que só se adapta em papel. E tá tudo bem, entende? Sim, tá tudo bem. Da Se forma você é que uma você achar pessoa melhor. de papel, faça no papel. Se você é uma pessoa de app, faça no app, né? Desde que faça. Então, faça da forma que você se sente mais confortável, mas é importante que sim, para que você não pague imposto a mais à toa. Sim, e aí já aproveitando para fazer nossa propaganda, né? Se você precisar de ajuda com essa organização financeira, a Herbig também está aí, prestando consultoria, acompanhamento. Exatamente. E daí eu já faço o gancho da minha propaganda, é que se você tiver contabilidade, você pode distribuir 100% do seu lucro isento do imposto de renda. Olha então, só! Então, essa é olha como é importante. Então, é muito importante Você não é obrigado como MEI, tá? E é tudo bem também.
As empresas, quando estão começando, é muito difícil, né? A gente sabe, super entende, porque já é difícil até começar um negócio, o orçamento já é super apertado, né? Uhum. Existem inúmeras contabilidades online que fazem esse job, tá? Que de fato é um job mais simples, né? Então, se você não tem condições, às vezes, de ter uma contabilidade, né, que dê um suporte maior, que faça, mas só por essa questão de ter uma organização, mas primeira coisa, veja se ela faz todos os relatórios contábeis que te exoneram dessa questão. Não é só emitir nota para você que vai ter uma contabilidade que vai te fazer deixar de pagar o imposto de renda. Ela precisa fornecer todos os relatórios contábeis da tua empresa. Então, você precisa ter um balanço e uma DRE, né, do teu MEI. É isso que vai te fazer não pagar o imposto de renda, poder distribuir o lucro 100% isento, tá? Então, existem contabilidades online que fazem esse trabalho por mais barato, né, do que escritórios tradicionais cobram, do que escritórios físicos. Então, se você não tiver condições ainda de pagar uma contabilidade que te dê uma assessoria e tudo mais, às vezes vale a pena cotar com esses escritórios primeiro, ou se você não tiver como, faça essa organização por livro caixa, para evitar, né, para você conseguir deduzir o máximo possível, mas se tiver condições, é muito legal que você tenha essa organização desde o início, para que o negócio cresça o mais rápido possível, né? E que você deixe logo de ser MEI e seja uma empresa gigante. Gigante. E já aproveitando esse gancho, então, é obrigatório ter contador para declarar imposto de renda, tanto pessoa física como MEI, ou não? Não, nem para nenhuma das duas é obrigatório, né? Então, ambas podem ser feitas direto pela pessoa física. A gente sempre orienta só se você tem uma operação muito particular, né? Sei lá, faz investimentos muito específicos em bolsa de valores, né? Se você... não consigo nem pensar, assim. A maioria das operações é muito tranquila de fazer, né? Mas é isso que eu digo, assim. É muito difícil a gente ter acesso à informação. Então, pelo menos trocar uma ideia, né? Mas busque contadores que estejam dispostos a pelo menos te ensinar, caso você queira aprender também. Eu sempre deixo muito claro o seguinte, quando a gente, né, quando vem buscar a gente para a contratação desse serviço, pelo menos eu, Adriele, né? Assim, eu sempre tenho duas propostas. Assim, você quer aprender a fazer ou tu quer me contratar para eu fazer esse serviço para você? Né? Então, tipo, cara, você quer aprender a fazer, eu até cobro mais barato, entende? Porque eu gosto de ensinar, eu acho uma parada muito importante. A gente tá a fim de montar um curso sobre isso, eu acho uma parada muito importante das pessoas saberem. Super. E, meu, é pra vida, entendeu? É o dinheiro de vocês, é o patrimônio de vocês, e é um negócio que não precisa de um contador, entendeu? Eu não sou ensinada na faculdade para isso, eu não preciso assinar nada lá. Então, nada mais justo do que todo mundo ter acesso a esse conhecimento, né, a entender esse material, a ter acesso a essas informações que eu tenho e poder fazer sozinho, né? Sim. Enfim. E daí, assim, não. E tem gente que paga pela comodidade mesmo. Não quero saber. Sim, não quero exato. aprender, Eu não quero me preocupar com isso, não quero pensar sobre isso, toma aqui meus comprovantes. Ninguém tá errado, sabe? Porque cada um tem a sua área de maior... De expertise. Expertise e maior afinidade também, sabe? Tipo, sei lá, eu não quero me incomodar em ficar aprendendo nada médico, por exemplo, porque não gosto disso, entendeu? Porque não me apetece, enfim, algumas coisas do gênero, sabe? Mais ou menos uma comparação. Então, eu acho que tá tudo bem, assim, ambos os perfis. Mas, para quem tiver interesse, a gente também troca uma ideia. Então, tem ambos os cenários, assim. Então, não é obrigatório você ter o contador para entregar nenhuma das duas. Você pode fazer sozinho ambas. Ah, legal. E, por exemplo, quando tem uma empresa de porte maior aí, que é um contador mesmo que faz a contabilidade dos sócios, quem que faz essa declaração de imposto de renda? A empresa faz, a contabilidade faz também já junto com a empresa ou o próprio sócio tem que fazer, contratar parte? Como é que é? Depende muito do contrato que foi firmado entre as partes no início, assim, né? Via de regra, é separado, assim, né? Na verdade, depende da empresa. Já trabalhei em escritórios que era junto, separado. O que é muito importante é entender que nas empresas maiores, sim, existe daí combinação de informação. Aí tem cruzamento, né? Tem uma declaração que a empresa entrega, que chama DIRF, que, né, os sócios tiram prolabore, que é um salário de sócio. Essa informação cruza diretamente com a declaração de imposto de renda dos sócios. Então, se o sócio for entregar sozinho ou com outro contador e tal, tem que estar muito alinhado
com o informe de rendimentos, que a outra contabilidade, né, que é a contabilidade da empresa vai entregar, para daí não cair na malha. Entendi. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual que seria a sua dica final aí pro Eu acho que a pessoal? dica é sempre a mesma, né? Não deixem para a última hora. É sempre a mesma coisa e assim, e é geral, assim, não é só quem não conhece, quem conhece também. Todo mundo deixa lá para a última semana, para correr atrás de documento, né? Para correr atrás de saber se precisa, se não precisa. Sempre vira aquele mar de ansiedade, né? Então, não façam isso, tentem se programar o quanto antes, encaixar aí um diazinho para ir procurando sobre, baixar o aplicativo lá. E principalmente tentem buscar informação. Né? A declaração de imposto de renda, mesmo para quem não é obrigatória, como eu falei, ela é um comprovante de evolução de patrimônio, ela é um comprovante de renda. Muita gente tem um estigma de que entregar a declaração faz com que a Receita se alerte para, né, que você existe, você possa ser um alvo da Receita Federal. Eu acho que isso, né, é muito migué, assim, e tal, e na verdade isso faz com que você seja, muito bom para quem procura mais para frente um financiamento, procura, né, crédito em banco, enfim, em outras instituições, sabe? Então, entregar o imposto de renda nem sempre é bom só para quem é obrigado a, né? Você consegue, às vezes, às vezes você nem lembra que pagou um impostinho de renda lá retido em alguma coisa e às vezes restitui um valorzinho pequeno, mesmo não tendo no ano inteiro atingido, né, o valor obrigatório para entrega. Então, você é assalariado, às vezes, no mês que você tirou férias, você atingiu o imposto de renda e daí teve uma retenção. E se você não entregar, você não vai pegar de volta esse valor, sabe? Então, Sim. se atentem a essas coisas, se procurem se informar e às vezes vale a pena entregar a declaração, nem que seja para isso, para você ter esses comprovantes de renda aí, né? E é isso que a gente falou. Muitas vezes a gente ainda, às vezes, comete erro, entrega coisa errada, ou deixa de entregar por medo, né? Falta de Ou por informação. vergonha de perguntar, sabe? Ai, putz, mas, sabe, é um assunto extremamente manjado. Todo ano, essa época Sim. do ano, tem todo ano. E as pessoas continuam sempre com as mesmas dúvidas, sabe? Então, Sim. assim, a dica que eu dou é aquele material, a gente vai liberar esse Google Sites, então provavelmente a gente é super Perfeito. parceira da Herbig, então vamos liberar, a gente vai divulgar para vocês divulgarem aí pra gente também, Legal, perfeito. né, pra galera e tal. Vai ter uma parte provavelmente que fale só de investimento também, né, da parte, vai pedir uma ajuda para vocês darem umas dicas pra gente colocar ali no material também. E é isso, não tenham Certeza. medo, o assunto não é o mais divertido do mundo, não vou dizer pra vocês vão amar agora a receita, nossa, que legal, vou querer fazer declaração de imposto de renda. Mas, inclusive, é uma ótima forma de vocês se especializarem e ganharem dinheiro, porque tem muita gente que faz isso, tá? Que não é contador, você não precisa ser contador para entregar a declaração de imposto de renda, né, das pessoas. Tem muita declaração simples e tem gente que faz isso para a família toda, que são declarações simples, que são só cópias de informe de rendimento e fazem um dinheirinho aí. Uma época do ano, é lógico, não vão se expor e entregar coisas que vocês não, né, não têm Não entendem. know-how para fazer, mas existe sim uma forma de você fazer aí declarações mais simples e ganharem um troco, porque é super possível. Ah, legal, bom saber. Ah, aqui, ó. É possível entrar diretamente no Simples Nacional? Tem faturamento mínimo para isso? Direto no site, no sistema do Simples? Não, é para você abrir sua empresa direto como Simples, acho que foi essa a pergunta. Ou se você tem que ter um Não, faturamento mínimo para poder começar como Simples. não. As empresas do Simples, elas podem ter faturamento de 0 até 4 milhões e 800. Então, você não precisa ter um faturamento mínimo de Simples, tá? Inclusive, o MEI é uma categoria dentro do Simples Nacional, né? Mas você também pode ser Simples Nacional, mesmo tendo o mesmo faturamento do MEI. Então, uma empresa que ganha de 0 a 81 mil reais, ela também pode ser do Simples Nacional, né? Sem ser MEI. Entendi. Não, então, não tem nenhuma diferença, não. Aqui tem outra pergunta da Manu. O que significa dizer fazer caixa na primeira declaração de pessoa física? Na declaração de imposto de renda, o que você informa? Saldos de conta.
tá? Uhum. Então, assim, se você tiver o saldo na aplicação, no imposto de renda, você vai declarar todos os seus saldos, tanto da conta de aplicação quanto das contas bancárias, em 31/12 daquele ano, tá? Então, é sempre uma comparação de 31/12 do ano passado com 31/12 desse ano, né? Então, é essa evolução patrimonial que a Receita vê, né? Então, quanto que você tinha em 31/12 de 2019 e quanto você tem em 31/12 de 2020. Então, lá na conta do Nubank eu tinha tanto, agora eu tenho tanto. Na conta de investimento eu tinha tanto, né? Então, são esses os números que você informa lá, sabe? Entendi. A Carol complementou ali, assim, como declarar um dinheiro que até então nunca foi declarado. Né? Você tem um dinheirinho Entendi. lá e, poxa, tô com Exatamente. dinheiro em casa, tô com dinheiro em espécie, eu tô com dinheiro que eu nunca Sim. declarei, como é que eu vou Você jogar na pode minha declarar tanto declaração? em espécie, né, tem uma ficha que chama Bens e Direitos, é lá que você vai informar tudo que você tem, né? Uhum. Tanto patrimônio, enfim, quanto grana. Então, tanto as contas bancárias quanto o dinheiro em espécie, você informa lá. Então, não tem problema. Então, você informaria que lá em 31/12 de 2019 teu saldo era zero, e em 31/12 de 2020 Uhum. teu saldo é XPTO, né? Então, é assim que você Ah, cria entendi. um valor, né? Ah, entendi. Ó, a Carol complementou ali. Eu fiz estágio por 2 anos e nunca entrei no limite para declarar. Porém, guardei a grana. Como eu faço para justificar esse dinheiro até então desconhecido pela Receita? Não tem problema nenhum, tá? Esse é o grande ponto. A Receita não tá, ela não, porque assim, qual que é o grande ponto? Como eu falei, a Receita é o melhor computador do universo, que vocês imaginarem. Eles sabem tudo que a gente fez, tá? Você compra uma bala no mercado, eles sabem que você comprou, saca? Uhum. Eles sabem tudo, eles têm todos os bancos são obrigados a mandarem todas as movimentações bancárias, tá? Para a Receita Federal. Então, assim, eles sabem tudo que vocês compraram. Se vocês acham que eles não sabem de onde vem, para onde vai o dinheiro de vocês, uma grande ilusão, eles sabem, tá? O ponto é, eles não estão interessados em fiscalizarem, né, em correr atrás, porque não existe, né, uma regulamentação que diz que você precisa tributar sobre esse montante de dinheiro, né? Você não está fazendo Uhum. nada errado. Enfim. Sim. Então, o ponto é, não é errado você criar, né, a partir de agora que você é obrigado a declarar, ou enfim, mesmo que você não fosse obrigado a você querer começar a declarar, criar esse saldo a partir de agora. Então, é isso. A partir de agora, você cria a sua continha lá, né, a sua conta bancária dentro da declaração, e coloca saldo lá. Se você já tinha saldo na conta no ano passado, mesmo que você não tenha declarado ano passado, pode colocar lá, 31/12 de 2019, quanto você tinha lá na conta no ano passado e esse ano quanto você tem. Não tem problema nenhum, pode Tanto começar para assim. aplicação, seu Não vai dar dinheiro em problema espécie e nenhum. tudo mais. Tudo Não dessa vai dar forma. problema nenhum. O único problema que daria é se você tivesse no ano passado em alguma situação de obrigatoriedade e não tivesse entregue. Mas aí a grande chance de você já ter caído na malha seria maior, assim. Entendi. Se você fosse obrigado a declarar, não tivesse declarado, já teria Tipo, recebido a porque geralmente notificaçãozinha. a grande chance disso acontecer seria alguma hipótese de retenção de aplicação bancária e tal. E daí os bancos já mandaram e daí você já teria caído, assim, sabe? Ah, então, nesse caso, não tem problema, pode declarar ali na nova declaração que não vai ter problema nenhum. Ai, beleza. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, por todo o seu Isso, eu que conhecimento. agradeço. Esse é um assunto muito, muito, muito complexo, tem muito detalhe. Então, assim, por mais que a gente entre lá no aplicativo para fazer declaração todo ano, sempre tem dúvida. Então, quero agradecer muito, muito teu tempo, tua Isso. disponibilidade. E se Espero que quiser tenham aí aproveitar para fazer, gostado. Espero que tenham quiser aproveitar gostado. para Espero falar que do tenha conta, esclarecido. Que isso. A gente está super à disposição. Nas próximas semanas a gente deve começar a soltar algumas coisas de material para imposto de renda e tudo mais. O nosso foco é legal. mais pessoa jurídica, tá, gente? A gente vai super divulgar a pessoa física e tal, mas o nosso foco sempre vai ser o empreendedorismo mesmo, né? Então, nós somos focados em pessoas jurídicas, mas podem contar com a gente com o que vocês precisarem, mandar dúvidas e tal, porque pelo menos assim a gente consegue compilar e, né, montar, soltar bloco de informação. Eu adoro gravar vídeo, fazer esses bloquezinhos, então, assim, eu consigo ajudar vocês em maior escala também e soltar mais conteúdo para facilitar também, para tirar mais dúvidas da galera. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido alguma coisa, Com que eu tenha falado de certeza. algum jeito fácil, que tenha dado para entender, porque é um assunto Não, meio foi chato super também de didático. explicar. Beijos para vocês, Tá uma bom? ótima Um tarde. beijo, tchau, tchau.